Vamos para nossa cozinha? Hoje o Moisés vai ensinar a gente a fazer um bolo de mandioca fermentada. O bolo de massapuba. Massapuba, exatamente. Que bom. Vamos anotar então? O que a gente vai usar? Ó, 500 gramas de farinha de massapuba. Você vai me ensinar a fazer? Bom, a farinha de massapuba, a gente pode deixar a mandioca de molho, que nem eu coloquei ali na mesa para decorar. Eu deixo com a casca e tudo? Isso, pode, não, pode ser tirado a casca. Ali, gente, na mesa, é a mandioca. Como os índios faziam, ele colocava com casca e tudo e colocava no rio. A gente não vai colocar no rio, porque o rio hoje em dia eles colocavam não é casca confiável, e tudo. né? Mas a gente pode tirar a casca, limpar ela bonitinha e colocar de molho na água por pelo menos 7 dias. 7 dias Até eu deixo 3 assim? semanas. No mínimo 7 dias. E deixo fora da geladeira? Aí deixa fora da geladeira e não mexe durante esse período. Tá. Nem toca na panela, no recipiente. Deixa lá tampadinho com pano de prato, deixa bem fechadinho para não ter contaminação, né? E aí ela vai entrar num estado de fermentação. E aí depois de 7 dias mais ou menos, ou pode deixar mais dias, mais umas 2 semanas, aí a gente escorre a água, rala ela e a gente vai ter essa massa do jeito que está aqui. Eu deixo secar depois a mandioca ralada? Pode deixar ela úmida, como pode secar ela. Né? Aqui ela está sequinha, mas pode ser úmida também. Mas se eu usar essa mandioca, essa massa de mandioca úmida, eu uso os mesmos líquidos do restante da receita ou diminuo? Aí de repente no leite a gente vê a textura, né? A diferença não vai ser tão grande, mas provavelmente... A umidade vai fazer diferença, né? Aí diminui um pouquinho no leite, o leite de coco não. Tá, só no leite comum. Só no leite comum. Então agora que você já aprendeu a fazer a massapuba, vamos à receita. 500 gramas de farinha de massapuba ou a massapuba, como o Moisés acabou de explicar. 2 xícaras de chá de leite. 1 xícara de chá de leite de coco. 1 xícara de chá de açúcar. 2 colheres de sopa de manteiga. 4 ovos inteiros. 1 colher de sopa de fermento químico, fermento em pó. Manteiga para untar. Farinha para enfarinhar. E 1 pitada de sal. Isso. Vamos? Vamos. Bom, então aqui já está até na sequência, né? Tá, a gente vai a farinha. Então, se eu estiver usando a massapuba úmida, eu coloco metade do leite e espero. Coloca até ela para frente colocar ver. todos os ingredientes e ver a textura. Tá bom. Né? Aí a gente coloca todo o leite. O leite. Vou pegar uma colher de silicone para raspar bem. Tá. Essa é durinha. Tem a macia aí. A mais macia. Aí, leite de coco. Ok. Aí dá uma misturadinha. O açúcar. O açúcar. A dica também é sempre, né, na hora de fazer um bolo, peneirar o açúcar, que às vezes tem aquelas pedrinhas por causa de uma umidade. Então aquelas pedrinhas duras, ela... dificultam ali, né? Depois e depois ela assa e pode ficar até empedrado no meio, né? Manteiga. Por isso que você tem 2 quantidades. Uma para a gente colocar na massa e a outra para untar a forma, né? Isso. Manteiga. Daí, misturou todos os ingredientes, tá? Falta os ovos. Aí os ovos, eu já deixei um aqui quebrado, porque tá ovos inteiros, né? Mas daí a gente separa a clara e a gema. Ah, você vai bater as claras em neve? Não precisa ser tão aerado. Não precisa ser ponto duro, ponto firme? Não precisa tanto, né? Então, em casa você conserta aí na receita, Ó. Ao invés de ovos inteiros, gemas e claras em neve. Isso, separou os dois, bateu as claras, Tá. né? Agora aqui a gente... Então a gente coloca ovos inteiros, todo mundo vai lá, melhor adicionar a gema aqui, que daí ela vai misturar melhor. Tá, nessa massa, né? E a clara é melhor colocar também aqui na massa, porque se eu jogar a mistura da massa aqui, vai formar um peso, né? Tá. Ó. Coloca e depois mistura de baixo para cima lentamente, para que essa clara ela não abaixe, né? Não abaixe. O tamanho da forma que você vai usar é aquela para pudim? Isso. Assadeira de pudim, tipo de bolo, né? Tipo essa aqui, né? Isso aí, ó. Untar ela. Tá. Ó, mexe lentamente. Ela abaixa tudo aquilo depois? Não, aquele ali eu fiz uma quantidade menor, né? Ah, tá. Ela vai ficar autona. Fica alta? Vai, aqui ela vai, inclusive... Ali é metade poderia da até receita? ser uma assadeira um pouquinho... ali é metade da receita. Ah, tá. Ó, aí aqui mexe bem.
Ela não é uma massa que vai fermentar tanto, porque ela é pesada, ela é pesada, exatamente. O fermento aqui é só para deixar ela um pouquinho mais leve. Tá. Mas a intenção não é fazer ela ficar alta, que daí de repente o pessoal faz em casa e acha que não deu certo. Mas ela é compacta mesmo, né? Ela é pesada. Ela é pesadinha. Ela não fica airada. Tá? E eu gosto também de fazer essa massa em assadeira retangular, até para ela ficar baixinha mesmo, para servir, né? Como eu trabalho com eventos, e aí normalmente na mesa de café eu coloco docinho, coloco... Ah, tá. Você né? põe em pedacinhos? Aí eu coloco em pedacinhos quadrados. Ah, tá. Né? Ó, aqui. Leva para assar no forno qual temperatura? A 200 e poucos graus. 200 e poucos graus? No mínimo 200 graus. E acho por quanto tempo? Uns 40 minutos. 40? Daí... Como que eu vou saber se está no ponto? Eu furo? Dá uma furadinha com garfo e vê se está úmido, né? Ah, tá. Como a gente faz nos outros. Exatamente. bolos. E ele fica clarinho. Mas como eu disse, esse fermento ele não tem o objetivo de fermentar tanto a massa. É só para deixar ela mais levinha. Ó, enfim. prontinho. Entendeu? Volto já. E aí Vamos falta o assar. molho. Tá bom, não, eu já volto, É que seu Mário tá me esperando, eu não posso deixar. Voltando à nossa cozinha, vamos ao nosso molho. Vamos ao molho. Deixa eu pegar os ingredientes do molho pra gente passar. Olha, o molho a gente vai usar uma colher de sopa de manteiga. Uma colher de sopa de manteiga. É molho, é cobertura, vai por cima, a gente joga por cima assim, tá? 2 colheres de sopa de farinha de massa puba. Uma xícara de chá de leite integral. Uma xícara de chá de leite de coco. E uma xícara de chá de açúcar. Só isso. Isso. E aí? Bom, então primeiro a gente vai fazer aqui o que a gente chama na gastronomia, na cozinha, de roux, né? Só que esse roux eu não estou usando farinha de trigo. Você está usando a massa farinha, puba. Exatamente, E massa puba. se eu usar a massa puba úmida, eu consigo fazer isso também, não? Sim. Consigo? Sim. Aqui você só Não há vai problema. juntar a mesma quantidade de manteiga para a mesma de farinha? Basicamente. Só que aqui eu coloquei um pouquinho mais de manteiga, né? Tá. Não, na verdade é a mesma quantidade. É Aí basicamente a pessoa igual. também pode estar acertando o ponto que ela quer. Não, Aqui, não. Esse aqui? É. Ah, tem o botãozinho. Tem. Bom, então aqui a gente chama de roux, que é a manteiga e a farinha. A gente derrete bem a manteiga. Tá. Aí quando ela estiver derretidinha, a gente coloca a farinha, que normalmente é usada a farinha de trigo. Tá. Essa daqui, ela forma uns gruminhos, diferente, né, da farinha de trigo, que também pode até formar se não souber fazer, mas essa aqui ela é mais grossinha. Mas nada que um mixer, um liquidificador não resolva. Mas na verdade nem tem problema, que é até gostoso, porque é diferente da farinha. É desagradável Não, a digo farinha quando a de gente trigo. usa a farinha, né? Ah, sim, a de trigo. Já esse daqui ele tem um sabor, né, mais pronunciado, um sabor próprio. Então é bem interessante, ó. Aí ele derrete. A gente normalmente deixa cozinhar uns minutinhos. Até tá? porque muda o sabor, né? É. E até para coloração também. Se eu quiser Tá. ele, por exemplo, mais dourado, eu deixo mais tempo. Tá. Aí depois que deu uma boa cozidinha, que ele vai ficar mais sequinho, a gente tira um pouco do fogo, porque se a gente colocar, né, com ele muito quente, a possibilidade de empelotar é maior. Tá, eu vou colocando aos pouquinhos. Aí vai colocando aos pouquinhos. O leite você está usando Ó, frio ou quente? O leite frio. Frio? É. Quando a gente faz um molho bechamel, um molho branco, normalmente a gente cozinha o leite, né? Deixa Ferve ele o fervendo, leite. com cebola, cravo Os temperos, né? e folha de louro. Né? Mas aqui nesse caso não há necessidade. Tá, eu posso deixar ele friozinho e natural mesmo. Isso. E a massa puba aqui vai dar esse sabor um pouquinho mais ácido, né? Ó. Prontinho. Agora eu posso voltar, termino de colocar o leite. E esse molho eu posso usar não só nesse bolo, mas em outras receitas, Sim, em né? outras receitas, desde que combine, né? Ó. Leite Aí, de leite coco. de coco, coloco todo o leite de coco. Tá. E por Vou último, deixar o engrossar? açúcar. Aí a gente deixa engrossar um pouquinho, mas ele engrossa rápido. Aí a gente já coloca o açúcar. O Tá. açúcar, eu vou recomendar para o pessoal em casa, independente, não é só essa receita, mas açúcar, pimenta, sal, a gente sempre coloca e experimenta, porque cada um tem um gosto diferente. Exatamente. Então nunca coloca o açúcar todo. Aqui eu já vou colocar tudo, Tá. porque é a proporção que eu determinei. Tá. Mas em casa, coloque metade. Experimenta. Tá bom de doce? Parou. Tá. Se achar que deve pôr mais, coloca mais. Né? Ó. E eu já fiz também esse bolo com gelatina de coco.
Aí depois no que lugar esfriou, do no quê? lugar do creme. Ah, do creme. Mas depois que esfriou, eu coloquei uma gelatina de coco em cima. Gelatina de coco? É, gelatina. Nunca vi gelatina de mas coco. Você faz a gelatina, você pega a gelatina incolor. sem sabor, pode ser uma agar-agar, tem essas tá. de folha, tem de pozinho, tem várias, né? E aí eu coloco leite de coco. É. Ah, entendi. Eu achei que você comprava gelatina de coco. Não, Eu falei, onde compra essa gelatina só que ela tem que hidratar, aí é uma receita diferente, né? Eu já fiz ela assim, mas aí foi um evento um pouquinho mais sofisticado que eu fiz. Sei. Aqui eu tenho que deixar engrossar, né? Engrossou, eu até tenho já ele aqui prontinho também, mas aqui ele leva o quê? Uns 3 minutinhos, 5 minutos no máximo. Ó o milagre. Você achou que não ia fermentar, né? Mas esse não é aquele, você acha que eu sou tonta? Ele acha que eu nasci ontem, ó. Eu só tenho cara de bobo. Você viu? Tá bom. Vai nessa. Pensou que não ia fermentar? Eu falei, não confia em mim. Eu só deixo ser enganado algumas horas. Aí aqui, a gente pode regar ele, né, no bolo todo, mas eu sempre prefiro, como eu sempre trabalho com empratado, né? Aí eu sempre prefiro cortar ele em pedacinhos, mas aqui a gente pode fazer assim, e servir. Aqui e aí você joga o molho só depois por cima, né? Só depois por cima no prato individual. Tá. E os seus cursos, Moisés, não trouxe apostila? Não, eu além de dar aula, eu tenho trabalhado mais com eventos, porque eu dou aula em instituições, né? Ah, tá. Aí eu tenho trabalhado mais com eventos. E quem quiser te contratar pode ligar? Pode, o pessoal pode, se quiser fazer um festival de pizza, que o mais procurado é festival de pizza, aí festival liga, de massas. Né? Tá. Né? O telefone do Moisés é o 0 operadora 11 3532 9522. Aliás, dia 10 de julho é dia da pizza, viu, pessoal? Ah, dia 10 de julho é dia da pizza? Dia 10 de julho é dia da pizza. Eu estarei de férias. Eu adoro pizza também. Obrigada, pizza. Viu? Por nada. Vamos para o intervalo, a gente volta em 2 minutos. Até já. Me acertando a sua flecha, amor, amor, amor. Se é isso que se chama amor, eu tô